Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre as novidades do .NET 6, né? O primeiro preview que a gente teve, do ASP.NET também que vem junto, EF Core, Blazor e Xamarin, bastante coisa, hein? Bastante coisa nova, tá bom? Então fica comigo aí que vou passar um overview, vou contar algumas das melhores novidades e o que eu acho para o futuro do .NET. Eu sou o André Baltieri, o Balta, 8 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, isso ajuda muito o meu trabalho. Galera, antes de tudo, calma. Eu sei que a gente tá falando do .NET 5, né? Recém-saído, saiu em novembro do ano passado, foi release do .NET 5. E o .NET 6, na semana passada, tô com confusão na cabeça porque eu não vou soltar esse vídeo hoje. Na semana passada, o .NET teve uma release, né, do .NET 6, o Preview 1, e é o primeiro Preview, então Preview significa só uma visão, né, só um cheirinho, só uma espiada no que vem por aí do .NET. Então o .NET 6 ele vai ser lançado em novembro de 2021, então tem bastante chão pela frente ainda, e é normal a Microsoft lançar esse tipo de atualização aqui para a gente poder ir vendo, né, e sabendo o que está acontecendo dentro do .NET e não pegar a gente de surpresa. Então não precisa se desesperar, não precisa achar que você já tem que parar de aprender .NET 5 e começar a aprender .NET 6, porque o .NET é cumulativo, não tem tantas breaking changes assim a nível de código, etc, mas melhoria de performance, entre outras coisas. Vão ter algumas coisas novas, como sempre, mas assim, não vai abandonar seu conhecimento do .NET 5, que aliás vem do .NET 3, 3.1, né, do Core 3, 3.1. Então, assim, tudo é cumulativo, então não precisa se desesperar, nem querer sair migrando a aplicação, nem nada, tá? É ainda só um preview, é só uma visão do que vai ser o .NET 6. Primeiro ponto que o .NET 6 quer melhorar, né? E isso vai ser durante o .NET 6, 7, 8 e futuros .NETs, né? É a questão da unificação das plataformas. É ter uma plataforma, o .NET, né? Como uma plataforma única para que você desenvolva seus apps para diferentes plataformas, né, com diferentes targets ali, iOS, Android, web, desktop, né, Windows, Mac, Linux, tudo com .NET. Então essa visão unificada, que eles chamam de One.NET, ela deu o primeiro passo no .NET 5, mas ela vai continuar ali ainda pelo .NET 6, 7 e 8. Eu acho que dificilmente a gente vai ter algo muito consolidado no 6 ainda. Eu acho que a gente vai ter boas novidades, boas melhorias, mas mais pro 7, pro 8 a gente vai começar a ter essa visão assim totalmente consolidada. Então a gente está falando de 2 anos aí, né? Tem novembro desse ano e novembro do próximo ano. Então, assim, uma consolidação que, obviamente, toma tempo, porque não é fácil ali você ter uma SDK que atende todas as plataformas, como o .NET faz bem hoje. E vale lembrar que a Microsoft sempre pensa muito em retrocompatibilidade. Então, o .NET, como eu falei no começo do vídeo, né, não tem tantas breaking changes, assim, mudam várias coisas, mas não é aquela assim, joga fora isso e aprende tudo isso de novo. Então eles são muito bons nisso. Com certeza isso vai continuar entre os .NETs, entre as próximas versões do .NET. É importante alinhar também que o .NET 6 vai ser a versão LTS, Long Term Support. E nessa versão LTS ela vai durar por 3 anos a partir da data de lançamento, tá? Então, de novembro de 2021, a gente vai ter 3 anos de suporte do .NET 6 ali, de longo prazo, tá? Depois a 7 não, a 8 sim, e aí por diante. Versão par vão ser as versões LTS. Nesse ponto você deve estar até pensando, falar, mas cara, hoje eu já tenho o Xamarin para escrever meus apps Xamarin, eu já tenho o ASP.NET, já tenho o Windows, WinUI, WPF para escrever aplicações desktops aí, né? O que seria mais unificar esses itens? Por exemplo, nessa nova versão, o Xamarin vai começar a dar target pro .NET, tá? Então isso é uma coisa boa porque você pode simplesmente abrir seu terminal, executar um .NET New Android, ele já vai criar uma app Android, .NET Run na sua aplicação e pronto, tá? Via terminal ali tudo, você consegue executar uma aplicação porque ela só depende do .NET, né? Da SDK do .NET que está instalada na sua máquina. Então isso traz um ganho de produtividade pra gente imenso. Então, os Xamarin Forms que ficavam de fora do .NET, né, que tinham uma SDK própria, eles começam a vir pro .NET também, assim como outros itens virão. E a gente começa a ter um ambiente mais unificado
E isso permite que a gente compartilhe muito mais código. Então, hoje, algumas coisas que a gente tem que dar target em .NET Standard, tem que pensar muito em retrocompatibilidade. Retrocompatibilidade não, né? Porque não é retro, mas tem que pensar na compatibilidade, por exemplo, com Xamarin. Essas coisas vão melhorando, né? E tudo isso por conta de algo que eu vou falar ali já já, que é do MAUI, né? Que faz total sentido. Então, a gente começa a ter um ambiente também unificado. Então, se você pensar só em escrever C Sharp, né? Você já consegue fazer isso com todas as linguagens, mas se você pensar a nível de ambiente, ter uma SDK só, que atende essas diversas frentes, né? A gente teve um primeiro passo no .NET 5 e agora a gente está dando uma unificação maior no .NET 6, vai continuar para o .NET 7, 8 e assim por diante. E é importante comentar que o .NET também o time do .NET está usando o Open Planning, né? Tá usando um planejamento totalmente aberto, está no GitHub, você pode acompanhar por lá, inclusive entrar nas discussões, falar se você quer assim, quer assada, né? Eles já têm um suporte muito bacana e com o Open Planning agora, né? Trabalhando com temas, com épocas abertos, assim, fica muito mais claro para onde vai o framework, né? E o que a gente pode esperar dele. Sinceramente, estou esperando bastante coisa. E isso nos remete à próxima novidade, que eu acho que todo mundo está bem ansioso aí, eu pelo menos estou, que é o MAUI, Multi Application User Interface, né? O MAUI é uma forma mais moderna que a gente tem de escrever aplicações, né, interfaces para aplicações, utilizando .NET, inicialmente .NET EWPF, vou comentar algumas coisas sobre o Blazor já já, tá? .NET XAML, perdão, não é WPF, mas que já foi anunciado, já foi mostrado em alguns vídeos um suporte à sintaxe declarativa, né? Ao invés de você precisar escrever o XAML, né? O XAML ali da vida. Então, assim, um negócio que eu tô com uma perspectiva muito grande e que eu particularmente acho que pode ser um game changer aí, um cara que muda a situação da Microsoft, principalmente em relação a apps mobile. Do outro lado, a gente tem React Native, por exemplo, que nasceu ali do React, do Framework Web, né, que teve uma grande popularidade por isso, que saiu da web para o mobile. A gente tem o Flutter, que nasceu para mobile e está tentando vir para a web, né, e a Microsoft tem os dois mundos, tem o ASP.NET, embora seja server-side, a gente trabalha bastante com ASP.NET, né, tem muita gente que trabalha com ASP.NET, tanto para APIs quanto com Razor. E tem o Xamarin, né, que tem uma boa fatia do mercado, principalmente enterprise e corporativo, por ter o suporte ao C Sharp ali, né, por ser fácil de a gente compartilhar regras de negócio. Mas em questão de popularidade, de hype de tecnologia, assim, a gente tem que admitir que Flutter e React Native estão no topo, né? Então eu acho que o MAUI, né, com a chegada desse user interface aí, né? A gente poder criar múltiplas interfaces com um ambiente mais moderno, direto pelo Visual Studio Code ali, né? Eu sei que dá para abrir o projeto Xamarin no Visual Studio Code, etc. Mas eu falo .NET New Android e começar um app Android ali, já tá no emulador. E se a gente ainda puder utilizar as features, né, que eles mostraram no ano passado, de sintaxe declarativa ali, tudo em C Sharp ou F Sharp, que seja ali, né, a UI escrita de uma forma sem componentes visuais, sem o XAML ali. Particularmente eu não sou muito amigo do XAML, mas isso é uma particularidade minha, não é que é ruim nem nada, dá para criar interfaces tão boas quanto no Flutter, mas eu acho nessa parte o Flutter mais prático, né? Então, assim, eu acho que se eles conseguirem entregar isso, eu acho que é algo que vai colocar eles de volta nessa competição ali, por hype de tecnologia, não tecnologia melhor que outra, tá? Então, Xamarin faz muita coisa bacana, Flutter faz muita coisa bacana, mas hype é uma coisa, né? Mercado às vezes é outra. E assim, hoje no hype a gente tem o Flutter muito bem posicionado e o Xamarin pode ir para a briga de uma forma muito mais forte com o MAUI aí. E nesse primeiro preview aqui, eles já colocaram o Xamarin Essentials dentro do .NET 6, né? E a gente já tem a possibilidade, por exemplo, de utilizar o Xamarin Essentials, é uma lib que a gente tem para usar recursos nativos do dispositivo, como sensor, câmera, acessar o álbum de fotos, storage, coisas do tipo. Então, assim, tendo ele ali dentro, a gente já sabe que a gente tem esse suporte nativo já, então a gente já consegue interagir com ele dessa forma. Putz, já é um grande passo para a gente consolidar, né, a forma como que a gente tem de escrever interfaces. Aonde eu quero chegar com tudo isso?
Imagina que num futuro, tá, não tão distante assim, você vai poder declarar sua tela, né? É isso que a gente faz no Flutter, por exemplo. Sintaxe declarativa, a gente declara como a tela tem que ser, ele é pixel perfect, a engine por trás vai cuidar de renderizar ele na tela do dispositivo que ela tiver. Se for web, vai renderizar um HTML. Se for nativo, vai renderizar da forma que precisar, tá? Mas você só declara a sua sintaxe ali, você só declara a sua tela, ela vai para o dispositivo e só reage a mudanças, tá? Baseado num modelo, por exemplo. E tudo isso pode ser escrito em C Sharp. Então, o mesmo código que você tem no back-end, a mesma regra de negócio que você tem rodando no back-end lá, você pode compartilhar isso no front e você precisa escrever um front-end só, tá? Então, com uma única tela, um único codebase, você consegue shippar tudo isso de aplicações. Lógico, isso é uma visão utópica, né, da coisa. É o que várias empresas estão trabalhando, não só a Microsoft, tá? O Flutter, como eu comentei, Flutter for Web, Flutter for Desktop. Lógico que não é uma tarefa fácil de fazer isso, mas acho que é uma visão utópica, não só da Microsoft, né, mas de todas as empresas, uma visão utópica não, né, mas uma visão, assim, de futuro, né, porque hoje o que mais é trabalho são escrever diferentes interfaces, escrever uma API ali, é uma linguagem só, às vezes, muitas das vezes é uma linguagem só, uma tecnologia só, um padrão só, né? Você vai para interfaces, dá muito mais trabalho, essas interfaces precisam ser testadas, às vezes são desenvolvidas por times diferentes, né? Então, esse é um grande gap que a gente tem hoje e essas empresas estão correndo para resolver isso. E aí, meu amigo, vem uma outra novidade aqui que é muito boa, que são os Blazor Desktop Apps, tá? Possibilidade que a gente tem de criar apps desktop usando o Blazor. Se você não deu uma olhada no Blazor ainda, dá uma olhada no cardzinho que vai passar em um desses cantos aqui. Vou deixar passando o card aí para você, 15 minutinhos, você vai entender o que é o Blazor, né? E a possibilidade que a gente tem de usar C Sharp na web, tá? No lugar do JavaScript, por exemplo, tá bom? Quem acompanhou a live do Balta aqui, né? Do canal no ano passado, que aconteceu em novembro do ano passado, tá? Essa live também está disponível no site para assinantes. Quem acompanhou essa live, acho que foi uma live de 4, 5 horas e foi um masterclass em C Sharp. Uma das demos que eu fiz nessa live foi utilizando o Blazor Mobile Bindings, que era um projeto que tinha onde a gente conseguia incluir pedaços de aplicação, componentes, né, escritos em Blazor dentro de apps nativas, né? E ainda assim, esse componente conseguia se comunicar, né, com essas áreas externas. Então você tinha um app, um pedacinho do Blazor e esse pedacinho se comunicava com o app. Era um projeto ainda experimental na época e pelo visto evoluiu, tá? E é um negócio sensacional, porque você pode criar um componente, você tem, às vezes, um componente, sei lá, de autenticação, um componente que é comum no seu site, tá? Que faz todo sentido existir no seu site em diversas outras áreas, e ele já está escrito, né? Já está testado, já está tudo pronto ali, aquele componente. Você só quer embedar ele aí, né? Entre aspas, né? Colocar ele dentro de um app nativo, Swift, Android, qualquer coisa que seja, né? Você quer ter aquele pedacinho ali que é da web. Hoje a gente tem boa parte das aplicações web responsivas, né? Boa parte não, acho que todas as apps responsivas, então às vezes faz sentido você usar esse pedaço de código, que nem a gente que tem uma UI, uma interface desenhada, né? Foi um designer que fez, etc. Segue o mesmo padrão, então se a gente tivesse um app, provavelmente a gente podia embedar pedaços da nossa app web dentro do nosso app nativo, que ele ia ter a mesma cara visual. Lógico que o feeling nativo, né? Aí vai ficar a desejar, mas não tem como. É um pedaço que você está embedando ali do app, então você troca a produtividade por questão de performance e total experiência do usuário. Nessa demo que eu criei um app Blazor e coloquei ele para rodar no Mac. Então, tipo instalado mesmo. Então você olha e fala, meu, o app está instalado, ele interage com o Mac, ele aparece na barrinha de tarefas do Mac ali, ele aparece como instalado mesmo. Só que quando você abre, ele é um app Blazor, né? Então, para o usuário final, às vezes, dependendo da performance do app, ele não sente quase, né, a diferença em relação à performance. Lógico, eu não vou entrar em méritos, detalhes de experiência de usuário. Mas, sim, é uma experiência até que satisfatória, principalmente pelo Blazor, a rodar sobre o WebAssembly, né, que não tem tantas limitações, né, que já tem uma performance muito maior do que uma aplicação web convencional. Agora, o que eles fizeram foi, de fato, trazer esse
projeto que era experimental, né, o Blazor Mobile, não sei se é exatamente esse projeto que é experimental, mas é a mesma ideia do projeto, tá? Não sei se só trocou de nome ou se aquele lá vai continuar só para mobile ou alguma outra coisa. Veja essas duas telas aqui, ó, tem uma tela aqui que é o app Mac rodando, né, que foi exatamente a demo que eu fiz, que é um app instalado no Mac, de fato, mas que roda uma app Blazor por dentro, então é só uma casca ali da aplicação nativa. E tem uma outra demo que eles colocaram aqui que é fantástica também, que é um app escrito em WPF e você consegue interagir, né, entre a app WPF e um componente desenhado, tá tracejado em vermelho ali, né, esse componente do Blazor, tá? Então você consegue interagir entre as aplicações. Então, novamente, é um recurso fantástico aí que ele abre a mente nossa para N outras possibilidades. Eu já falei anteriormente sobre Blazor em algumas lives e algumas coisas aqui, e a minha opinião sobre o Blazor e o WebAssembly é justamente a questão de conseguir shippar ele para desktop também, então é algo legal. Tinha pensado nisso com o Electron, né, fazer um app, a casca com Electron ali, mas pelo visto tem novidades melhores ali e a gente já vai conseguir colocar o target ali, gerar um exe no final das nossas aplicações, né? Sendo ela escrita em Blazor, consegue ter um output, um resultado WebAssembly, né? E consegue também ter um output, resultado desktop. Então, fantástico, já é já é um avanço bem grande, principalmente para o desenvolvimento de apps desktop. De resto, do .NET teve melhorias no suporte ARM64, então a Microsoft tem investido bastante em processadores da linha ARM, né? ARM. E melhorias para trabalhar com container, então toda essa parte de container foram melhorados, e para não dizer que não teve nada a nível de código, tiveram algumas APIs novas para trabalhar com seno, cosseno, da parte de matemática, que particularmente eu não uso tanto assim, tá? Dessas outras novidades, acho que o que mais tem impacto é a questão do suporte para o M1, né, para o Mac M1 da Apple Silicon, né, o novo processador da Apple, baseado também nos ARMs, mas igual, mas diferente, né? Então já tá com target ali, tá conseguindo compilar para esses processadores, mas ainda está em alpha essa versão, pelo que eles comentaram. E ainda falando sobre o Mac, né? Então o M1 ele ainda tá no alpha ali, tá rodando, mas está no alpha. E falando ainda sobre Mac, né? O Mac ele tem o M1, ele trouxe o Rosetta 2, né? Na verdade, que é um emulador de outros processadores. Então a gente consegue rodar o .NET através desse emulador. Inclusive a Microsoft foi uma das primeiras a ser reconhecida pela Apple, né? Recebeu um selinho lá assim de já é compatível com o Rosetta 2. Então a Microsoft também está trabalhando em melhorias, né, do .NET para o Rosetta 2, que é quase que o atual aí. E já suporta o Big Sur 11.2, tá? Além dos Single File Apps, que chega também para o Windows e Mac, que é a possibilidade de a gente gerar um arquivo único no final da nossa aplicação. Então, em vez de gerar aquele monte de arquivos, DLL, etc e tal, você vai gerar um único arquivo. Isso já era possível no Linux. Agora também chega no Windows e Mac. Por parte do EF Core, tá? O EF Core 6, ele ainda tá dando target no .NET 5, tá? Então ele tá apontando pro .NET 5, mas nas próximas versões, né, saindo dos previews ali, ele já vai apontar pro .NET 6, tá bom? No EF Core 6 também ele vai dropar o suporte pro Entity Framework, tá? Então, se você tá no Entity Framework ainda, né, no Core, ainda, então recomendo já pensar numa possível migração para esse cara aí, lembrando que o F5 trabalha de uma forma muito parecida com o que o F-Core trabalha, com o que o Entity Framework trabalhava, relacionamento N para N, etc e tal lá. Então, vale a pena dar uma olhada, tá? É algo muito bacana. Foi incluso também um novo tipo Unicode, tá? Na verdade é o atributo Unicode, que você pode declarar Unicode true ou false, como um data annotation ali, e ele vai gerar um varchar ou um nvarchar no SQL Server, tá? Então, um atributinho que às vezes você precisava criar um mapeamento de classe só para ter esse atributo aí, só para não gerar um nvarchar no banco. Então, já tem esse atributo. E um outro atributo também, né, um outro data annotation que chegou aqui foi o precision, que é para você colocar precisão de decimais, principalmente para tipo moeda, né?
10,2, coisas do tipo. Então, antes também você precisava criar um mapeamento, né, uma classe de mapeamento só para ter essa precisão de moeda. Então, dependendo do quanto de precisão você tinha que fazer os mapeamentos na mão ali. Hoje você pode fazer através do Data Annotation. Também foi incluso uma function chamada ef.functions.random, que simplesmente pega um número randômico, ele usa o rand do SQL Server, por exemplo, para gerar, né, um valor randômico, tá, um valor aleatório por aí. Então você consegue utilizar essa ef.functions.random dentro das suas queries, né, para pegar qualquer valor aleatório, qualquer número, etc. do banco. Essas foram basicamente as novidades do F-Corp, além de melhorias de performance e algumas outras coisas que não são visuais, não afetam a gente. Ainda falando de dados, a Microsoft tem investido bastante no SQLite, né, no SQLite. E o Microsoft.data.sqlite, que é o cliente que a gente tem para acessar o SQLite, também teve a versão 6.0 Preview 1, tá? Então, chegando na versão 6.0, muito bacana. E por padrão, o Identity, o ASP.NET Identity é chipado com SQLite. SQLite muito usado com Xamarin para acessar dados, para dados locais, né? E é um banco bem bacana, né? Um banco local aí, muito legal para você armazenar informações. Então, acho que vale o investimento da Microsoft por trás aí e traz mais confiança para o SQLite, né? E para quem usa SQLite. Então, tem a Microsoft cuidando. Então, é algo que, para mim, já dá uma visibilidade muito maior. Agora falando sobre o ASP.NET, né, que é meu queridinho ali. O ASP.NET 6, ele traz algumas novidades, tá? Não tem tantas novidades ainda no Preview 1, mas essas são novidades que são bem importantes. A primeira delas em questão a melhoria do Hot Reload. Então, tá fazendo alguma coisa no Blazor ali, no Blazor ou Razor, salvou, ele já vai dar um hot reload, já vai atualizar a sua página, você não precisa ir lá para sua página, dar um F5, né? Então isso melhora muito a experiência de desenvolvimento que a gente tem com o ASP.NET, tá bem? Hoje a gente já tem o .NET Watch Run para a parte de APIs, né? Que ele fica olhando, a API se mudou, ele traz ele atualiza, né? Até funciona para Razor e Blazor, só que no caso do Razor, ele não mantém o estado, né? Ele dá um reload na página. Então, estão trabalhando também para manter estado, tá? Que é algo que para o Hot Reload faz muita diferença. E hoje eu ainda acho um pouco lento essa parte do Hot Reload, ali principalmente em projetos maiores, tá? Então, acho que eles vão melhorar a performance e conseguir entregar uma melhor experiência para a gente durante o desenvolvimento, tá? Então, às vezes eu sinto assim, a questão do tempo de trocar de tela, assim, ele ainda está processando, ainda está carregando, coisa que nos outros frameworks às vezes a gente não sente, mas eu entendo que é muita coisa processada no ASP.NET, etc e tal. Então, quanto mais conseguirem melhorar nessa parte pra gente, melhor. Uma outra notícia boa também é a inclusão de um tópico chamado de Micro APIs, tá? Ou Micro APIs. É a possibilidade que a gente tem de criar APIs extremamente pequenas com ASP.NET, tá? Imagina que você quer ter uma API com um endpoint só, tá? Só uma URLzinha que recebe um post e passa esse post por e-mail para você. Só isso. Então, hoje você tem que criar a aplicação ASP.NET com MVC, coisa do tipo, né? Então fica todo aquele escopo da aplicação, aquele monte de pasta, etc. Com micro APIs, você consegue fazer isso de uma forma muito mais leve, tranquila e com bem menos arquivos, tá? Uma estrutura muito mais enxuta da aplicação. Provavelmente isso se deve ao Top Level Programs, que está incluso no C# nas últimas versões, que é a possibilidade que a gente tem de criar programas C# sem todo aquele escopo, sem aquele void main, nem nada do tipo. Você pode jogar os console write line direto ali, ele executa como se fosse um script, né? Então, eu acho que isso vai chegar para o ASP.NET também, vai melhorar bastante o program.cs do ASP.NET, mas essa parte de micro APIs, ela já chegou e você consegue criar APIs realmente pequenas ali, com poucos endpoints, e criar os endpoints de uma forma muito mais fácil do que
usar a estrutura que a gente tem hoje, mapear rotas e etc. Também está chegando o Single File Publishing, que é a publicação de uma aplicação com um único arquivo. Então, comentei anteriormente com vocês ali da possibilidade da gente pegar todos os arquivos da nossa aplicação e compilar tudo num arquivo só, né, num único arquivo, como o Mac tem, né, os arquivos app, etc., o APK do Android. Então, no fim, vira tudo uma aplicação só. A gente também tem essa possibilidade agora no ASP.NET. E não perde performance, não perde nada, tá? É como se a aplicação tivesse compactada, tivesse zipada. E ele também não vai extrair nada, não vai usar outras pastas, tempo, então não precisa ficar preocupado com outros diretórios, ele não vai fazer extração, não vai nada. É a aplicação num único arquivo mesmo que ele vai executar ali, tá? Então a questão da performance fica igual. Eu pelo menos não li nada sobre ter downgrade de performance, mas a vantagem é que você tem um único arquivo, né? E ele não extrai nada para pasta temporária, ele não descompacta nada. Então, sim, é algo bem interessante ali. Provavelmente no futuro a gente vai ter muito mais coisas sendo publicadas nesse formato do que aquele monte de DLL, monte de arquivo que a gente tem que sempre copiar para o servidor. Aliás, copiar para o servidor é bem antigo, hein? Abrir um FTP e copiar para o servidor não vira não. Usa um GitHub Actions aí, vou deixar um vídeo passando aqui. É melhor a sua vida. E outra novidade, e particularmente eu acho que essa novidade foi a que eu mais gostei de tudo que eu li sobre o .NET 6, que é o AOT no ASM, né, o WebAssembly, a compilação Ahead of Time. Quando a gente trabalha com JIT, né, o Just in Time, a compilação ela é feita quando você executa a aplicação. Então, sente slowdown nos primeiros acessos da aplicação e depois que ela está compilada, segue o jogo. No AOT, a gente compila tudo antes. Então, a aplicação ela demora mais para dar o build, obviamente, né, para executar a compilação, e ela já vai inteiramente pronta, tá? A gente não tinha isso no ASM ainda, e pro Blazor isso é muito importante, tá? E se a gente tá falando de Blazor desktop, de embedar componentes dentro de outras aplicações, eu acho que essa é a novidade que mais faz sentido para mim. A gente já ter uma compilação, já mandar tudo isso pronto e, sei lá, mesmo que eu use Git, Just in Time na minha outra aplicação, aquele componente do Blazor, ele está pronto, ele não vai demorar para renderizar, ele vai renderizar de uma forma muito mais rápida, tá? Então, a gente tem mais demora na questão do build, mas muito mais otimização na hora de executar, tá bom? Hoje eu acho que um dos maiores gaps do OSM é justamente essa questão, assim, do peso da aplicação, né? Do que a aplicação precisa para rodar. Você executar uma aplicação que usa C# no browser, né, com Blazor, por exemplo, que compila, né, para WebAssembly, no final, você vai notar que a aplicação ela fica grande, ela não fica pequena, ela fica 10, 15, 20 megas, né, dependendo do tamanho da aplicação e da quantidade de pacotes que você usa. Isso porque ele tem que trazer parte do SDK pro front-end também. E o SDK não está totalmente otimizado, ele usa coisas do Mono ainda, né? Então com o .NET 6 também vão ter melhoras nessa parte. E tudo que a gente conseguiu otimizar isso, né? Esse é o gargalo que a gente tem hoje na questão da WebAssembly. Então, não vai fazer um site porque não faz tanto sentido assim você ter o site como a WebAssembly, mas a gente está falando de shippar partes das nossas aplicações para outras aplicações, né? Então começa a fazer sentido ter pacotes cada vez menores, né? Ter pacotes cada vez mais otimizados, né? Para que a gente possa incluir isso de uma forma muito mais tranquila nas nossas aplicações. Então Blazor for Desktop, Blazor incluso dentro do MAUI, WebAssembly com Ahead of Time. Então, novidades legais aí para quem tá com a expectativa lá no alto em rodar C#, né, dentro do browser aí, sem a necessidade de interagir com o JavaScript o tempo todo. Não que não vai existir mais JavaScript, mas dá uma olhadinha de novo no vídeo de Blazor lá, você vai entender um pouco mais do que eu tô falando. Para quem trabalha com React ou Angular dentro do Visual Studio ali, né, tem uma aplicação criada. Particularmente eu não faço isso, e nem sei se eu recomendo fazer isso. Eu crio meus projetos React e Angular fora, né, crio minha API separada, justamente por ter mais controle sobre versionamento, pacotes, entre outras coisas, e para usar o Visual Studio Code também, que é o meu preferido para a parte de interface, para a parte de front-end, tá? Mas enfim, se você usa dentro do Visual Studio, né, se você File New Project e seleciona Angular lá, ou React, por exemplo,
tem atualizações nesse template, já dando target para as versões mais novas, né, do Angular ou React. Então vale a pena você ver e você atualizar isso, porque sempre trazem melhorias, né, nessas versões novas de framework, sempre trazem otimizações, e às vezes você deixa o projeto lá, acaba ficando muito para trás. E por último, não menos importante, suporte HTTP3 e protocolo Quick. Então, duas novas features aí que dependem do seu servidor suportar, tá? O Edge, no caso, do lado do cliente, está suportando o Quick já, protocolo novo, né, que a Google tem trabalhado em cima também. E o HTTP3 depende do seu servidor, então se o seu servidor der suporte, você já pode começar a utilizar algumas novidades. A nível de código provavelmente não muda nada, mas em relação à performance, com certeza você vai ter melhorias de performance, tá? Então, dependendo do server que você está usando aí, você já consegue servir, vai conseguir servir aplicações web através do HTTP3. Ufa, que vídeo longo, mas acho que não tinha como falar das novidades sem deixar minha opinião também sobre os itens aí, né? Tem um post aqui embaixo, um link, né, do artigo que eu escrevi com todas essas novidades. Também assina o RSS lá, que os posts saem primeiro do que os vídeos, que os vídeos demoram mais para editar, para você ficar por dentro das novidades também. Então assina o nosso RSS lá, vale muito a pena. No post eu detalho algumas coisas a mais, um pouco mais técnico, mostro um pouco de código também. Então tá um pouco mais curioso, dá uma olhada lá. Eu vou tentar trazer mais conteúdo sobre o .NET 6 para vocês aqui, tá? Lembra que isso aqui é só um preview do .NET 6, então não vai usar isso em algum lugar. Isso aqui é só para estudos, então está lá numa VM, numa máquina, sei lá, que não seja a sua máquina principal aí para você fazer os testes das coisas, tá? E eu queria dizer que eu estou de coraçãozinho cheio com o .NET, acho que é um framework bem maduro já .NET, gente, o .NET nasceu em 1999, tá falando de um cara que veio desde 1999 até agora. Imagina quanto que isso já não foi testado, quanto que isso já não foi amadurecido. Então, falou em grandes projetos, .NET tá por trás de muitos grandes projetos. .NET Core para frente, a gente tem target para multiplataforma, Windows, Mac, Linux, e agora .NET 5 para frente a gente começa a ter targets para mais plataformas ainda, atender mobile, né, atender Xamarin, e a parte com Android, iOS, e provavelmente no .NET 7, 8, a gente vai ter One.NET, né, um .NET que roda em todas essas plataformas, tudo de forma uniforme, tá bom? Então, eu aposto muito no futuro do .NET, acho que tem muita coisa boa acontecendo nesse momento já é algo bom, está melhorando, e eu acredito que no futuro a gente tenha ainda mais novidades. Eu postei essa semana no meu LinkedIn que cresceram 500% das vagas do .NET, e a porcentagem é meio complicada, né? 500% era 1, agora tem 5. Mas brincadeiras à parte, é da Cato, então acho que os dados são confiáveis, tá? E eu acredito que tem crescido muito a demanda por .NET mesmo, e vai crescer muito mais ainda, principalmente pelo fato de ser multiplataforma, ter um ótimo suporte por parte do Azure, que é o maior player de cloud que tem no mercado hoje. Então, o Azure, nesse último ano, passou a AWS, passou o Google Cloud de longe, tá? Que é o segundo e terceiro colocado. A gente sabe que demanda e preço de infraestrutura também influenciam no desenvolvimento. Então, eu sei que muitas tecnologias novas surgindo, muitas coisas bacanas acontecendo fora, mas às vezes a gente esquece de olhar pro básico ali, que é o que funciona, né? Então, .NET 5, .NET 6 preview aí, .NET 5 lançado, .NET 6 preview aqui, e vamos ver o que vem de novidades aí. Deixa aqui abaixo no comentário o que você achou, né? Quais novidades que você mais gostou, você tá esperançoso aí pro .NET 6, se você já tá trabalhando com .NET, se você quer ir pro .NET, tá? Quero muito ouvir e discutir com vocês aí sobre esse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo.